Boa tarde, meu nome é Renato Lax, eu sou médico especialista em clínica médica e geriatria pela Escola Paulista de Medicina e sou membro dos principais hospitais de São Paulo. Eu sou do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, entre outros. E vim aqui falar sobre essa pandemia de coronavírus. É uma pandemia diferente, né? Então é super polêmico o assunto, gente menosprezando, gente colocando como se o mundo fosse acabar. Então nós vamos fazer uma série de vídeos falando objetivamente em cada um sobre um determinado aspecto, sobre o tratamento, opções de tratamento. Finalmente uma sociedade séria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, se posicionou que ela não é favorável a se usar a cloroquina. Cloroquina, existem motivos para a gente não acreditar nela, mas estão sendo feitos trabalhos com critérios de inclusão bem rígidos. Então, a gente vai falar sobre as opções de tratamento que existem hoje, sobre a forma de diagnóstico, quarentena vertical, horizontal, por que fazer ou não fazer. E neste primeiro vídeo nós vamos começar falando sobre a importância de coronavírus. Por que é importante? Se inscreva no canal, que assim você vai ser atualizado toda vez que a gente vir a lançar um vídeo novo. Então, coronavírus, ele é importante porque ele mata muito? Não, ele não é importante porque ele mata muito. A letalidade de coronavírus no primeiro epicentro da epidemia, que foi na China, né? O coronavírus começou na província de Wuhan, foi de 2,3%. É uma letalidade baixa. No Brasil, até agora, 2,6%, um pouquinho maior em São Paulo, com um pouquinho mais de 4%. Então, se a gente for pensar em termos de saúde pública, isso é pouco. A título de curiosidade, MERS, que foi uma outra epidemia, tinha uma letalidade de 34%. Outra epidemia, a SARS, que é muito parecida com esta, tinha uma letalidade de 10%. E esta apenas 2,5%, o que na verdade é um número superestimado. Por quê? Porque a gente só está considerando casos graves. Os casos leves de doença estão em casa e eles não entram na conta da letalidade. Então, a letalidade é menor do que esta. Então, a gente vê de repente dizerem, puxa, mas jovem morre, morreu uma jovem. É óbvio, eu poderia aqui falar para vocês, nunca mais andem de carro, porque ontem teve um acidente de carro e morreu uma jovem. Nossa, mas falam que não vai matar gente? Vai matar sim, eu conheci alguém que morreu. Todo mundo vai conhecer alguém que morreu, todo mundo conhece alguém que já teve um acidente, ou que teve dengue, ou que infartou. Então, em saúde pública, em termos de estatísticas, eu estou dizendo que a letalidade é baixa, porque eu estou comparando com as outras doenças e realmente o número de mortes é baixo. Porém, por que é importante? Então, voltamos ao nosso exemplo. Quantos casos de SARS houveram no mundo? Algo em torno de 8.900 casos. Quantos casos de MERS? Com certeza menos de 5.000. Quantos casos de Covid-19? Neste momento, 480 mil casos, e eu estou chutando para menos. Por quê? Porque eu não faço diagnóstico de casos leves. A gente estima que 50 a 70% das pessoas vai ter o Covid-19. É um vírus que tem uma transmissibilidade muito maior do que os anteriores. Então, uma pessoa passa para 2, 3 e na fase de progressão geométrica da doença passa para 4, 5 pessoas. No período de incubação, a gente já transmite o vírus. Então, no período de até 14 dias antes, mas principalmente 1, 2 dias antes, assim como nos primeiros dias de sintoma, é o principal. Passa por gotícula, então é algo que transmite demais e 50 a 70% das pessoas vai ter o Covid-19. E então vocês conseguem saber por que é tão importante.
A letalidade é baixa, mas muita gente vai ter. Então, todo mundo vai conhecer alguém que teve uma forma grave ou que morreu disso. Mas a letalidade é baixa, vai morrer muito menos gente do que de outras doenças. Se a gente lembrar, então, de pandemias anteriores, se a gente pensar na gripe espanhola, que foi um tipo de H1N1, foram 50 milhões de óbitos. O Covid não vai matar mais do que 100 mil pessoas, então parece um número pequeno, mas o problema não é esse, o problema é que o número de casos vai passar a capacidade do sistema de saúde. Então, seria uma escola em que todo mundo tem diarreia. Diarreia pode matar? Pode, diarreia desidrata. Então, se todo mundo tiver diarreia, um caso ou outro vai ter complicações maiores. A maioria não, a maioria vai ser leve. Só que o problema é que o banheiro dessa escola vai estar interditado, porque vai ter sempre alguém com diarreia usando. Então, primeiro, mesmo quem tem diarreia eu não vou ter onde tratar. E segundo, se alguém tiver algo mais sério, se alguém vomitar, não vai ter onde ser tratado. Então, a nossa preocupação do Covid não é se é uma gripezinha ou não. Nossa preocupação é que o número de internações vai superar a capacidade de saúde que existe. Isso está acontecendo agora em Nova York, está acontecendo na Europa e vai acontecer no Brasil. Ainda não está acontecendo, mas vai acontecer porque o pico da epidemia é daqui a um mês. Então, esta é a grande preocupação. A gente vai saturar o sistema de saúde. O que fazer com isso? Neste momento está sendo feito um confinamento horizontal. Então, todo mundo fica confinado em algumas cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Se essa é ou não a melhor providência a se tomar, a gente vai comentar em outros vídeos. Certamente o que a gente ouve muito, que vamos fazer isso, é só 2 semanas, isso é uma grande besteira, fazer 2 semanas não serve para nada. Então aquelas pessoas que teriam diarreia só vão ter diarreia daqui a um mês. Tem gente dizendo agora são as 2 semanas mais importantes, depois a gente diminui. Isso também não tem sentido, porque só vai postergar o número de casos. A pandemia vai diminuir quando gente suficiente estiver imune. Tudo que a gente está fazendo com o confinamento é que menos gente pegue a doença ao mesmo tempo. Mas, na prática, o mesmo número vai pegar a doença. É uma tentativa de não saturar o sistema de saúde. Esse vídeo foi só para dizer porque é importante, então vamos parar com essa discussão. Eu vi uma pessoa que morreu, é importantíssimo. Para jovem não importa, porque jovem não morre. Não, essa não é a prioridade. Então, vou citar alguns números aqui. 81% na China não tinha quase nada. Quase nada são bastante sintomas, tá? É uma tosse que dura 2, 3 semanas, pode ter diarreia, pode ter febrinha, mas não tinha sintomas que precisasse de hospital, basicamente pneumonia, tá? 5% foi crítico e a mortalidade 2,3%. Essa mortalidade, 80% é maior que 65 anos e 1% é menor que 54 anos. Hoje mesmo faleceu uma inglesa de 22 anos. Então, jovem morre, mas é uma quantidade muito baixa. Agora, jovem interna. E no Brasil a gente está vendo que quase metade das internações está sendo de pessoas abaixo de 60 anos. E isso fala contra esse confinamento vertical, porque não vai resolver a verdadeira importância, que é saturar o sistema de saúde. Tem 3 hospitais, que eu sou do corpo clínico, eu juntei dados apenas para se ter uma ideia. Neste momento, nós temos 171 internados com Covid confirmado. Estou falando na cidade de São Paulo. Esse número os hospitais ainda dão conta, mas daqui a um mês vai passar do limite dos hospitais. Então, a importância do Covid não é quantos morrem ou não, então vamos parar essa discussão. É importante porque eu vi alguém morrer, escolha alguém da sua família para morrer, que é o lado que está dizendo que vai acabar o mundo, isso não é verdade. E também vamos parar com a discussão, mata pouco é besteira. Não, vai saturar o sistema de saúde e outras doenças mais sérias, como um infarto, por exemplo, não vão ter onde tratar. Além do que, pelo número de pessoas atingidas, algumas vão morrer sim. Então,
Então a importância é essa. Assine o nosso canal e você vai ser avisado sobre o nosso próximo vídeo. O próximo vídeo será Estratégias de Quarentena. Obrigado, um abraço.